sozinho, você e Deus, e você falou assim: Senhor, se for preciso eu morro pelo teu nome. Quando a gente começou a ver aqueles vídeos, aqueles atentados contra cristãos sendo executados por causa de Cristo, você imaginou, você deve ter pensado: Senhor, se for preciso eu também morro pelo Senhor, mas eu não te nego. Quantas vezes nós falamos isso, que nós vamos com Jesus até o fim, que nós não vamos abandonar esse Jesus, esse amor maravilhoso, como Pedro disse. Mas como Pedro, em Lucas 22, 54, joga aí, nós vamos ter que ser rápido aqui. Pedro, ele nega Jesus, eles prendem Jesus, e eles começam então, algumas pessoas começam a ver Pedro e falam assim: cara, tu é um deles, porque você fala como ele, você parece com ele. Porque quando você começa a andar com Jesus, você começa a ficar parecido com ele, amém? E eles começaram a olhar para Pedro, e Pedro começou então a negar, falou: que isso, vocês estão me confundindo? Que eu andar com esse cara, você é doido? E aí, mais uma pessoa fala, e na terceira vez, quando Pedro, ele fala, o galo canta e ele se lembra daquilo que Jesus falou com ele. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus olhou para Pedro naquele momento. Sabe o que acontece? Que nós declaramos que vamos estar com Ele até a morte, que nós morremos por causa dEle, que nós não negaremos de modo nenhum, que nós não deixaremos de modo nenhum. Mas nós temos o negado como Pedro todos os dias. O que acontece é que, como nós vamos amá-lo, como nós vamos morrer com Ele, ou morrer por Ele, no caso Pedro, ele disse: se for necessário eu morro contigo. E quando prenderam Jesus, a primeira coisa que ele fez foi negar. Que isso, eu não conheço esse cara, nunca vi, não sei nem de quem vocês estão falando. E se a gente não consegue ter um compromisso com Deus, se a gente não consegue nem frequentar os cultos, se a gente não consegue nem honrar um propósito, um compromisso, um jejum, como que você vai morrer com Ele? Ou por Ele? Se você não consegue dar a Ele a sua mais íntima adoração, a sua adoração verdadeira e sincera, como você vai morrer com Ele? Pedro nega Jesus, cara. Imagina como Pedro ficou. Aí Jesus é levado à cruz, é crucificado, Jesus morre, cara. Imagina Pedro. Como que Pedro ficou? Pedro perdeu as suas origens. Imagina como que o diabo massacrou a Pedro. Imagina quantas acusações o diabo jogou na mente de Pedro. Você negou ele, Pedro. Pedro, você falou que morreria com ele, Pedro. E você negou ele, deixou ele ser preso sozinho e deixou ele morrer na cruz com 2 ladrões, Pedro. Era você que tinha que estar na... Imagina o quanto o diabo acabou com Pedro. E se você for lendo a história, o decorrer da história, falando sobre Pedro, você vai ver que Pedro, o ministério de Pedro, o apostolado, o discipulado, na verdade, ele ainda não era apóstolo. O discipulado de Pedro acabou ali, o ministério de Pedro, a vida de Pedro. Pedro já não conseguia mais fazer aquilo que ele fazia, porque ele se sentia culpado. Que foi o tema da live de ontem, que é o tema do perdão, do Yom Kippur.
Pedro ele não conseguia se sentir perdoado. E aí ele não conseguia mais caminhar. E aí ele não conseguia mais fazer aquilo que ele fazia. Ele não conseguia mais orar pelos enfermos. Ele não conseguia expulsar mais demônios. Ele paralisou. Porque a culpa pelo seu erro, pelo pecado, as acusações, tiraram Pedro da sua origem. Arrancaram ele do primeiro amor. Eu não sei, de verdade, o que aconteceu com você. Se foi essa pandemia, ou se são as acusações, se são os pecados que você tem cometido, ou os erros, as falhas, que te paralisaram, que te aprisionaram nesse lugar que você está, e você já não consegue mais sair, você não consegue mais fazer aquilo que você fazia. Você não consegue mais ir aos cultos, adorar em espírito e verdade, pregar, falar de Jesus para as outras pessoas. Você não consegue cantar mais. Meu, como era o seu ministério? O que você fazia para Deus? Lembra que você estava em todos os cultos, que você estava em todos os eventos da igreja, agora você não está mais paralisado, talvez por uma culpa ou por a dor de ter abandonado Ele, de ter negado Ele. Em Marcos 16, 7, vai dizer assim, cara, tu tá rápido. Jesus ele morre, ressuscita, e o pessoal vai até o túmulo. Vou abreviando aqui, vou ler só um versículo último aqui, o 7. E eles veem, a palavra vai dizer que eles encontram ali um rapaz vestido de branco. E ele diz, vocês procurarem aí, é Jesus, ele ressuscitou. Aí o versículo 7 diz assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus morre, Pedro ali naquela aflição, paralisado, sem continuar o seu ministério, sem continuar a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Com vergonha de Deus, com vergonha de Cristo. Mas o Senhor manda dizer para Pedro, fala assim, olha, vai dizer aos discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei e eu vou encontrar com ele lá na Galileia. Esse e a Pedro traz para a gente a certeza de que Pedro estava com problema ministerial. Estava com problema de relacionamento com Cristo, com Deus. Por causa que ele negou Jesus, que ele pecou, porque ele abandonou Cristo. Talvez você que nos assiste, talvez você que está aqui, de alguma maneira você abandonou ele. Deixou ele para a cruz sozinho, quando você declarava que morreria com ele ou por ele. Mas Jesus é maravilhoso. Em João 21:15, para eu acabar, porque o tempo é curto. João. A Bíblia diz que Jesus ele encontra com Pedro. Jesus aparece ali na praia e a Bíblia vai dizer que Jesus ele está fazendo um churrasco de peixe. Por isso que a gente gosta tanto de churrasco. E Pedro correu de Jesus porque ele estava envergonhado. Mas Jesus então, enfim, consegue conversar com Pedro. E ele vai dizer para Pedro assim, olha, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta então as minhas ovelhas. Nós sabemos que existem tipos de amor. Jesus, ele vira para Pedro pela primeira vez e fala: Pedro, tu me ágape, que é o amor incondicional, que não tem medida, que não tem explicação, o amor de Deus por nós, amém? Pedro, tu me ágape, Pedro. E Pedro vira para ele e fala: Senhor, tu sabe que eu te filos. Filos é um amor limitado, um amor de humano, um amor com defeitos como nós, fracos como nós somos, defeituosos como nós somos. E Jesus então pergunta para ele pela segunda vez: Pedro, tu me ágape, Pedro. E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te filos. Jesus então pela terceira vez entende a fragilidade de Pedro, a fragilidade do ser humano, a sua fragilidade. Ele entende que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós podemos cometer abandono. E ele então diz: Pedro, tu me filos, Pedro. E Pedro diz para ele: eu te filo, Senhor. Naquele momento, Jesus, ele pega Pedro e fala assim: olha, eu reconheço, tu é fraco, Pedro. Mas o meu amor ágape sobre você é incondicional. Eu te amo, independente se você disse que ia morrer comigo e não morreu, independente se você, Pedro, me abandonou e deixou eu ir para a cruz sozinho, e quando eu estava na cruz e eu olhei e você não estava lá, Pedro, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. O Senhor libera o perdão naquele momento para Pedro. Sabe o que Deus fez com Pedro ali naquele momento, e o que Ele quer fazer com você aqui hoje? Ele quer restaurar a sua vida, o seu ministério, a sua vida espiritual, quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Aleluia! Jesus pega Pedro e fala: Pedro, então vamos, Pedro, não me importa o que você fez a partir de agora, tu és o novo homem, eu te restauro. Agora, Pedro, vamos caminhar, Pedro, vamos fazer aquilo que eu te chamei, aquilo que eu te escolhi para fazer, Pedro. O que Deus fala com você nessa noite: olha, não importa as acusações, não importa o que estão falando de você, não importa o que você fez, não importa se alguém sabe ou não sabe, o que Ele está dizendo, olha, essa noite eu te restauro para continuar a sua vida, para continuar teu ministério, para continuar o teu relacionamento comigo. Não importa se você me filos, eu te ágapo. Aleluia. Oh! Ele entende, ele desce ao nosso nível e fala: olha, Pedro, eu te entendo, cara. Não se importe com o que você fez. Deus, ele está liberando perdão para você. Deus, ele está liberando a sua vida. Deus está restaurando o teu ser. Para que você, a partir de agora, saia desse lugar onde você ficou paralisado. Eu não sei qual é o teu ministério, eu não sei o que você quer fazer, o que você fazia para Deus. Eu só quero te dizer que hoje Jesus está te restaurando, pegando na sua mão e falando assim: vamos caminhar. Chegou a hora, chega. Eu te curo, eu te saro, eu te perdoo. Saia do lugar que você parou. E comece a fazer aquilo que eu te chamei. Eu tenho um propósito na sua vida. Caminhe comigo. Por último, em Mateus 16? Mateus 16, 18. Jesus, ele fala para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus restaura Pedro, ele fala assim: olha, Pedro,
você, através de você, eu edificarei a minha igreja. O teu ministério está restaurado, a tua vida está restaurada. Então vamos, Pedro, que a minha unção está sobre você. Essa palavra é para você nessa noite. Tu és o meu filho, eu te ágapo, então edifica, apacenta minhas ovelhas. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Saia do teu lugar, rompe as barreiras, rompa as acusações, porque Ele te restaura nessa noite. Quando você lê os evangelhos, você vê Pedro um cara rude, um cara grosso, que não pensa. Mas quando você vê as cartas de Pedro, você vê um novo homem, um homem maduro, transformado, cheio de Deus. Um cara que foi restaurado. Que a sua história tenha a continuação da história de Pedro. Deus ainda vai te usar muito. Deus quer te usar muito. Deus quer tirar você da sua casa, do sofá, do seu quarto. Deus quer tirar você dessa vida estagnada e usar você com um propósito. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de voltar ao primeiro amor. Pedro foi transportado para o primeiro amor. Voltou às suas origens. E é o que Deus quer com você nessa noite, que você volte às origens do primeiro amor. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu quero orar por você. Esse pedestal está no lugar errado, hein? Brincadeira. Aleluia. Eu queria chamar você aqui para vir aqui na frente. Você que quer, que se sente parado. Você que recebeu essa palavra, fala assim: não, eu preciso ser restaurado. Eu preciso dessa restauração, desse perdão. Você que está na sua casa e você que está nos assistindo pelo celular, pelo tablet, pela televisão, sua smart, levante aí no seu lugar, põe a mão no teu coração. Deus quer te restaurar, quer te liberar perdão nessa noite. Chega de ficar parado, chega de correr de Jesus. Pedro estava correndo de Jesus, cara. Mas Jesus manda te dizer hoje, aos seus discípulos e a você, que Ele está aqui. Aleluia.